Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero ver com vocês o texto mais tenebroso descrito na Bíblia. É Juízes, capítulo 19. Só que antes eu quero mostrar para vocês o que significa as tribos de Israel, mostrar de onde surgiram, para que nós possamos ter uma melhor compreensão do texto. Vamos lá? As 12 tribos de Israel. Havia um homem chamado Jacó. Esse homem ele teve um encontro com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel, que é a nação de Israel. Jacó ele teve duas esposas, uma chamada Raquel, a quem ele amava, e a outra chamada Lia. A Raquel ela deu dois filhos para Jacó ou para Israel, um chamado José e outro chamado Benjamim. Já a Lia deu os filhos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Esses são os filhos de Lia com Jacó, ou com Israel. A Lia, ela cedeu a sua escrava para ele poder ter filhos com ela também. O nome dela era Zilpa, e a Zilpa deu os filhos Gade e Aser para Israel. A Raquel também cedeu a sua escrava para que ele pudesse ter filhos com ela. O nome da escrava era Bila, e ela deu os filhos Dan e Naphtali para ele. O que acontece? José já havia morrido quando as tribos, ou esses filhos, essas pessoas saíram do Egito e chegaram em Canaã. Como José morreu, os filhos de José entraram no lugar dele. E os filhos de José, Efraim e Manassés. Os levitas, que seria Levi, ele não recebeu herança, pois a herança dele era o próprio Senhor. Qualquer pessoa, para servir ao templo e servir a Deus, tinha que ser descendente de Levi. Então, os levitas, eles eram os únicos, ou a única tribo que não recebeu herança, que tinha Deus como herança, e somente eles poderiam servir ao templo. E todos os sacerdotes só poderiam ser sacerdotes se pertencesse à tribo de Levi e fosse da linhagem ou descendentes de Arão. Arão também era da tribo Levi. Diná não recebeu herança porque era mulher. O que sobrou? Sobraram essas tribos: Dan, Naphtali, Benjamim, Efraim, Manassés, Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gad e Aser. Se nós contarmos, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 tribos de Israel. 12 filhos de Israel. E quando chega na Terra Prometida, o território de Canaã é dividido entre esses filhos. Cada um dos filhos, ou cada uma das tribos, fica com um território. Seria mais ou menos como nós dividirmos o Brasil, ou como nós fazemos, dividimos o Brasil em estados, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Então, 12 tribos de Israel. Isso seriam as tribos. O que os levitas faziam? Os levitas auxiliavam no culto e no funcionamento do tabernáculo e depois do templo. Eles faziam o transporte dos objetos sagrados, eram responsáveis pela música e cânticos, a guarda do templo, ensino da lei e serviços gerais religiosos. Então, esses aqui eram os levitas. Porém, aqueles que eram levitas, descendentes de Arão, na linha direta de Arão, poderiam ser sacerdotes. Então, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Quais as funções dos sacerdotes? Oferecer sacrifícios, entrar no lugar santo, queimar incenso, declarar pureza ou impureza, ministrar diretamente diante do altar.
O sumo sacerdote tinha funções ainda mais exclusivas, como entrar no Santo dos Santos uma vez por ano no Yom Kippur. Agora nós vamos, com esse conhecimento, o pré-conhecimento, nós iremos entrar no livro de Juízes, no capítulo 19, e vamos ver o primeiro e o segundo capítulo, porque há uma diferença na tradução. Uma tradução, que é a tradução tradicional, ela é tirada do texto massorético, que é o texto tradicional, o mais aceito. E a outra tradução, que eu lerei aqui, foi tirada da Septuaginta. Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Não é um texto original, é uma tradução. O texto de Juízes 19, 1 e 2, do texto massorético, do texto tradicional, nos diz o seguinte. Eu vou ler a versão Almeida Corrigida Fiel. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, e houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Então, o primeiro texto diz que a concubina adulterou, e aí ela foi para a casa do pai dela, deixando o levita. Na nova versão transformadora, que já faz parte da tradução da Septuaginta ou da LXX, diz o seguinte: naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém. Cerca de 4 meses depois, ele foi buscá-la. Ele foi atrás dela. O que acontece? No comecinho, há uma divergência. Então, no primeiro texto, que é o texto tradicional, diz que ela adulterou. E, na outra versão, diz que ela se irritou com ele. Na tradição rabínica, no Talmud, por exemplo, eles dizem que ela, ou que ele foi muito grosseiro com ela, porque encontrou uma mosca na sopa ou um fio de cabelo no prato. Mas isso não consta nos textos, é só uma interpretação que os rabinos deram. Porém, tem uma coisa. Se ela adulterou e ela voltou para a casa do pai dela, o pai dela não aceitaria ela de volta. E outra coisa, o levita também não iria atrás dela se ela tivesse adulterado. Então eu creio que nesse caso, especificamente, porque normalmente eu aceito o texto tradicional, mas nesse caso específico eu acredito na versão de que ela ficou contrariada com ele e foi embora. Não adulterou, não. Isso é a minha opinião, mas há as duas versões. Se você for ler a maior parte das Bíblias, das traduções, vai ser essa de cima, e as mais recentes, como a nova versão transformadora, vai ser a de baixo. Agora vamos para a história. Juízes 19, resumo da história. Um levita das montanhas de Efraim pega uma concubina de Belém de Judá. Depois de um tempo, ela vai embora para a casa do pai. Meses depois, ele vai atrás dela, faz as pazes, passa uns dias com o sogro e volta para casa com ela. No caminho, param para dormir em Gibeá, cidade de Benjamim. Um velho os acolhe, mas à noite, uns homens da cidade cercam a casa querendo abusar do levita. Eles queriam ter relações sexuais com o levita. O dono da casa e o levita entregam a concubina para eles. Os caras a violentam a noite inteira, até ela morrer na porta da casa. O levita põe o corpo dela no jumento, leva para casa, corta em 12 pedaços e manda um para cada tribo de Israel. Ou seja, ele esquartejou a mulher e mandou um pedaço para cada uma das tribos. Quando o pessoal vê aquilo, fica horrorizado e diz que nunca aconteceu uma coisa tão terrível em Israel. Isso levou as tribos a se reunirem e exigirem justiça. Mas como a tribo de Benjamim se recusou a entregar os culpados, entraram em guerra civil e quase toda a tribo de Benjamim foi destruída.
sobraram só 600 homens vivos. Na primeira batalha, os benjamitas mataram 22 mil homens de Israel. Ou seja, quem estava certo, quem eram os vingadores, estavam perdendo a guerra. Na segunda batalha, mataram mais 18 mil homens de Israel. Aí eles oram, pedem para Deus, intercedem e Deus dá vitória para eles. No terceiro dia, porém, Israel venceu, matou cerca de 25.100 benjamitas, quase toda a tribo. Destruiu as cidades de Benjamim e matou também mulheres, crianças e animais. No final, sobraram apenas 600 homens de Benjamim vivos e fugiram para a rocha de Rimon. Conclusão. Para vingar o estupro coletivo e a morte de uma única mulher, as outras tribos perderam cerca de 40 mil homens em combate antes de conseguirem destruir quase completamente a tribo de Benjamim. Se somarmos os 25.100 benjamitas mortos, teremos um total de 65.100 mortes. O livro de Juízes usa isso para ilustrar o caos moral da época. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. O que acontece é que nunca houve nada nem semelhante em Israel. Nós vemos um levita, que deveria ser um exemplo, agindo de forma cruel, covarde, absolutamente ímpia, perversa, e para livrar sua própria pele, entrega a sua concubina para ser violada por nem sei quantos homens. Depois disso, ele ainda foi dormir. Dormiu tranquilo enquanto ela estava sendo violada lá. Tranquilo. Sem nenhum peso na consciência. De manhã cedo, ele abre a porta, ela está morta na soleira, ele empurra ela, oh, levanta aí e vamos embora. Ela estava morta. Ele percebeu, colocou ela no seu, não sei se foi jumento ou se foi cavalo, não me lembro, e vai e esquarteja ela e manda para os irmãos. A atitude desse cara já nos mostra que ele não é uma boa pessoa, é um psicopata. Ele é psicopata desde o primeiro e do segundo versículo. Não foi à toa que ela foi embora. Ela foi embora porque ela estava sendo maltratada, com certeza absoluta. Sendo maltratada, ela volta para a casa do pai. O pai a recebe. O pai também insiste para que eles fiquem vários dias lá. E ficaram. Parece que havia uma intuição do pai ali em relação aos dois e a como a sua filha estava sendo maltratada. Ela aceita, volta. No caminho, eles poderiam ter parado em Jerusalém, só que o nome da cidade não era Jerusalém, mas ele não quis porque era cidade de ímpios. Não, fazia parte das tribos de Israel. Aí eles vão para Benjamim e acontece isso. Covardemente, para levar sua própria pele, ele entrega a sua concubina. Alguns dos versículos diz esposa, mas era concubina. Mas isso não interessa. A gente não entregaria nem um cachorro para ser estuprado a noite inteira por uma multidão. Isso é um traço de psicopatia indiscutível. E quando acontece isso, e ele envia cada pedaço para uma das tribos de Israel, cada pedaço que ele esquartejou para cada uma das 12 tribos de Israel, ele envia. E aí, o que acontece? As tribos de Israel se reúnem e querem os culpados, querem punir os culpados. A tribo de Benjamim se recusa e há uma guerra civil. Com isso tudo de gente morta por causa de uma injustiça cometida com uma única mulher. São milhares de mortes. O que isso nos mostra
é que havia gente de bem que não se conformava com uma injustiça desse tamanho e que foi feita justiça. Bem ou mal, com muitas mortes, mas foi feita justiça. Os homens defenderam a verdade, o que é certo e o que é justo. Esse é o fato. Não eram homens violentos e perversos e sem coração e psicopatas. Eram homens que estavam se aliando à vontade de Deus. Mesmo que Israel não tivesse um rei para governá-los, pelo menos nesse episódio, esses homens fizeram o que é certo e estavam alinhados com a vontade de Deus, que é combater a injustiça. Amém.